Fala, meus bravos! Como é que vocês estão? Rola aqui. Bom, na sexta-feira passada, no jogo diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Lucas Piscinato completa 100 jogos pelo Corinthians. Então, hoje, o vídeo vai ser sobre ele. Esse ser que eu dei alguns apelidinhos, né? Como quase nada, digo do Chapolin, a gente pegou ouvindo, o Vicinato, que a gente chega na final e bate na trave. O cara que eu digo que transformou o Corinthians na seleção brasileira, a seleção brasileira é isso, né? Chega na final, perde, é aquele chororô, arruma desculpa e fala que todo mundo tá de parabéns. O Corinthians se tornou isso nos últimos campeonatos disputados. Sim, fato. Mas qual a trajetória de Lucas Piscinato até chegar aqui? Então, eu pesquisei e hoje eu vou trazer esses dados, ok? Possivelmente alguma coisa vai estar errada, tá bom? Então, se você é conhecedor, me avisa, tá? Pelas redes sociais aqui, me manda um DM, ou deixa aqui no comentário mesmo, eu vou ler, certo? Me corrija, tá bom? Porque quanto mais antigo é o dado sobre o futebol feminino, mais difícil é de encontrar. Então, eu encontrei esses aqui. Pode ser que esteja errado, tá bom? Então, enfim, se quiser me corrigir, se você tiver plena certeza que for me corrigir, me avisa, vou aceitar isso na maior humildade. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem que voltar no tempo ao primeiro Brasileirão feminino, ok? Ao primeiro Brasileirão feminino da história. Primeiro Brasileirão chancelado pela CBF, tá? Ele aconteceu em 2013. Então, pegar uma fotinha aqui da festa do Centro Olímpico, que foi o campeão daquele ano. Então, como vocês podem ver aqui ao lado, né? Centro Olímpico comemorando o primeiro título brasileiro. E olha quem está aqui no cantinho, né? O Lucas Piscinato. Aqui nessa época, ele trabalhava como não sei o que. Tá bom? Não encontrei. Pesquisei, tentei, não encontrei. O que eu encontrei, né, que é relevante aqui, é que o treinador desse time era o Arthur Elias, e o Centro Olímpico vence o Brasileirão, tendo a artilheira do campeonato. Adivinha quem, né? Gabi Zanotti. Isso porque o time ainda tinha a Cristiane, e a Cristiane termina empatada em número de gols, né, com a Tamires, lateral esquerda. E a Zanotti sempre se destacando. Então, naquele ano, o Piscinato estava ali. O que ele fazia? Não sei. Porém, no ano seguinte, 2014, o Lucas Piscinato assume como treinador do Sub-15, segundo o que eu encontrei, tá bom? E aí ele se torna treinador da categoria de base. Então, ele trabalhava ali diretamente com o Arthur Elias. No ano seguinte, 2015, ele se torna auxiliar técnico. Então, o Arthur Elias era o treinador e ele era o auxiliar. No ano seguinte, o Corinthians faz a parceria com o Audax e reforça o time. Leva algumas jogadoras do Centro Olímpico e leva também o Arthur Elias. Dessa forma, em 2017, o Piscinato assume como treinador de fato do Centro Olímpico. Então, ele se torna treinador do time profissional do Centro Olímpico em 2017. Então, 2017 e 2018, ele treina o Centro Olímpico, mas ele não ganha títulos. Beleza? Certo. Eis que em 2019, o São Paulo reativa a modalidade. E, a partir daí, né, eles precisam de treinador. O Centro Olímpico, como sempre foi a equipe formadora, pegaram um treinador do Centro Olímpico, Lucas Piscinato. Fazia super sentido na época. Então, foi ele o nome escolhido para assumir o time de São Paulo. O objetivo era chegar o mais longe possível nos campeonatos estaduais, que é disputar, né, a Copa Paulista e o Campeonato Paulista, e subir para a primeira divisão do brasileiro. Começou na segunda.
E, inclusive, num campeonato de segunda divisão, que era muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, quem subiu aquele ano foram Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo. Né? Então, sim, não só o Piscinato conseguiu fazer com que São Paulo subisse para a primeira divisão, como também ele ganhou o primeiro título dele como treinador, que foi o título da segunda divisão. Esse aqui da foto, a foto é desse lado, né? Eu olhando para a tela ao contrário, mas para vocês aqui desse lado é esse da foto? Não, não. Como vocês podem ver aí, esse troféu é de prata, o que quer dizer que aquele foi vice. Pois é, quando eu dou esse apelido de vicinato para ele, bom, era chegar o mais longe nos estaduais, certo? Na Copa Paulista, ele chega na final contra o Palmeiras. O jogo é decidido na casa do Palmeiras, naquele momento, o estádio de Vinhedo, né, Melo Bracalente. E o São Paulo sai na frente e. Nossa, o cachorro. Minha gata tá provocando meu cachorro, enfim. São Paulo sai na frente e sofre a virada. E o Palmeiras vence. E aquilo fez 1-0, segurou, achou que o 1-0 estava bom, tomou a virada. Esse tipo de situação é recorrente nos times treinados pelo Piscinato. Ok? O jogo contra o Corinthians, na final do Campeonato Paulista, já foi um pouco diferente disso. Tá? Basicamente, o nível do Corinthians era muito superior. E eu não estou falando isso porque eu sou corintiano. Tá? Porque se for olhar ali, o único time que batia de frente com o Corinthians em 2019 era a Ferroviária, que inclusive derrotou o Corinthians na final do Brasileiro. Depois de 2 empates, ganharam nos pênaltis, ganhando o Parque São Jorge. Felizmente, né? Triste. Mas, assim, a mesma Ferroviária perde a Libertadores pro Corinthians. Entendeu? Então, a Ferroviária era o único time que conseguia bater de frente. Neste ano, o Piscinato ganha o título de melhor treinador do Campeonato Paulista. Vou fazer uma ressalva, tá? Esse título foi injusto. Tá? O Dr. Elias foi muito superior a ele. Porém, o que supostamente aconteceu? Não podiam colocar todo mundo do Corinthians como destaque. Né? Então, inclusive lá na época, quem ganhou como goleira destaque do campeonato foi a Luciana, goleira da Ferroviária, que só na semifinal, 2 jogos. Nos 2 jogos da semifinal daquele campeonato paulista, a Luciana tomou mais gol que a Tainá Borges no campeonato inteiro. Sabe o que é isso? A Tainá, que foi a nossa goleira titular naquele campeonato paulista. Tainá, ô Tainá, por que você virou porta? Eu sei que você é profissional, mas justo o time da Barra Funda. Tá, pariu, viu? Tá bom, tá bom, né? Enfim. A Tainá é uma jogadora que eu tenho muita consideração. Inclusive, eu não tinha conseguido ingresso para esse jogo e ela me deu. Ela arrumou ingresso para mim e para mais alguns torcedores. Então, essa final eu tava lá porque a Tainá me arrumou ingresso. E eu nunca vou esquecer isso. Meu aniversário, aniversário da minha mãe, a gente comemorou lá na arena gritando Timão campeão. Então, nunca vamos esquecer. Tenho muita consideração. Apesar dela fazer besteira. Oh, meu Deus. Então, enfim, aquela premiação, metade das jogadoras então, foi tipo assim, vai, 11 jogadoras e o treinador, né? 6 eram do Corinthians, os outros 6 não podiam ser do Corinthians. Dos 6 que não podiam ser do Corinthians, acabou entrando o Lucas Piscinato como treinador. Mas, assim, até se perguntar, se você perguntar para ele quem foi o melhor treinador naquele Paulista, se foi ele ou o Arthur, sabe? A diferença é gritante. É porque o Arthur, assim, deu uma surra nele na final. Né? 1-0 no Morumbi, 3-0 em Itaquera, o São Paulo não viu a bola. Então, por favor, né? Enfim, mas nessa temporada o Lucas Pinato convenceu. Na temporada seguinte, no Campeonato Brasileiro, eis que acontece uma coisa que, assim, eu mesmo não esperava. O São Paulo, tendo o Piscinato como treinador, simplesmente derrota o Corinthians de Arthur Elias. O jogo foi 2-0 no CT de Cotia.
Eu assistindo aquele jogo, eu não acreditava no que eu tava vendo. Mas assim, o São Paulo fez 2-0 no primeiro tempo, cozinhou o jogo e venceu. Aquele ano, o Corinthians perdeu dois jogos. Os dois jogos que perdeu, assim, um foi esse. O outro, se eu não me engano, foi contra o Santos. Mas era um jogo que podia perder. Porque a gente ganhou o primeiro jogo na Vila de 5, e a gente perdeu de 2 em casa. Ai, ai, enfim. Né? E aí, foi isso. E podia perder, né? Esse aqui não podia. A gente toma 2-0 pro São Paulo. Então, já dá para ver que o cara tem alguma coisa. Porém, né, o ano que a São Paulo achou em 2020 foi isso. Era de 2021. 2021, o São Paulo vai disputar a final do Campeonato Paulista com o Corinthians. E tinha acabado de voltar ao público do estádio, né, no pandemia. E eu fui ao Morumbi assistir. Fui com a minha então melhor amiga. Ela tinha namorado. Hoje em dia ela é minha namorada. Não, gente, eu não fui talarico, tá? Não fui. Mas. E já se conhecia naquela época. A gente começou a ir em jogo naquela época. E então, fomos no Morumbi. E o que que vimos? Vimos mais uma vez o São Paulo do Lucas Piscinato derrotar o Corinthians. Eu não acreditava mais uma vez naquilo que eu estava vendo. Porém, aqui já vimos uma coisa, né, que foi um pouco diferente do outro jogo. Nesse jogo, o São Paulo fez 1-0. Dava para fazer mais? Dava, mas segurou e não fez. Isso custou caro. Porque no jogo de volta, Zanotti fez dois, resultado que dava o título para o Corinthians. A Natasha resolveu, Natasha, nossa goleira, resolveu que queria dar um pouquinho mais de emoção para o jogo. Traga uma bola no pé do atacante do São Paulo, que diminui. Nesse momento, o jogo indo para os pênaltis. O Corinthians precisando desesperadamente do gol, porque não tinha um bom histórico nos pênaltis, e o Piscinato contou com o ovo no cu da galinha. Resultado: 45 do segundo tempo, gol de Adriana, Corinthians campeão. Era muito lindo quando esse tipo de coisa acontecia e o Piscinato estava no outro time. Era lindo. Eu adorava. Eu sabia que em algum momento a gente ia apertar e ia dar certo. Porque os times do Piscinato chamam tanto o adversário quando está ganhando que acaba se fudendo. Eu sabia sempre que era uma questão de tempo. Então, tá aí. Aconteceu nesse jogo. É, e eis que no, eis que no, no ano seguinte, foi 2022. Em 2022, o, o São Paulo chega ainda à semifinal do Brasileiro Feminino. O Corinthians estava na outra semifinal. As semifinais eram Corinthians e Palmeiras, São Paulo Internacional. Naquele brasileiro, o que acontece? É, eles colocaram os jogos do Campeonato Paulista, os clássicos do Campeonato Paulista, digo, ao mesmo tempo estava rolando um mata-mata no Campeonato Brasileiro. Foi quando o Arthur Elias deu aquela entrevista que ele falou que a próxima vez que a federação fizesse isso, ele ia jogar o Campeonato Paulista inteiro com o Sub-20. Que ele sabia que o Corinthians era que atraía mais público, né? E ele sabia que se ele colocasse o Sub-20 para jogar, não ia atrair tanto público assim. A galera queria ver o time principal, né? Com certeza. Claro, sem diminuir o Sub-20, claro, mas o principal é o principal. Não preciso falar muito, né? Então, o Arthur Elias dessa declaração na época. Enfim, perdemos para Ferroviária, perdemos o primeiro jogo que o Corinthians perde para Ferroviária na história. Perde para o Palmeiras, nem gol da Poliana. Primeiro gol da Poliana foi campeão do Palmeiras. Tinha saído do Corinthians, foi jogar lá. Tá lá até hoje. Começou se identificando assim, fazendo gol em nós. Parabéns por conseguir fazer um gol no nosso sub-20. E, e eis que jogo de ida do Campeonato Brasileiro.
De um lado, o Corinthians tem a porcada, nosso maior rival, em Itaquera. Jogo de volta seria no Allianz. Decidiu o jogo fora de casa. 2-1 para nós. Conseguimos vencer o primeiro jogo no sufoco, mas ganhamos. 2-1. O segundo jogo seria no domingo, no meio da semana, quando jogaria pelo Paulista. A outra semifinal, São Paulo e Inter. O São Paulo consegue voltar vivo com o empate. Pois empata com o Internacional lá em Porto Alegre. Ou seja, era só ganhar no Morumbi. Né? Não era que nem o Palmeiras, que tinha que reverter o resultado que eles tinham levado de Itaquera. No meio daquela semana, Corinthians e São Paulo pelo Paulistão. Sendo que no fim de semana teria o jogo de volta da semifinal. E ali mais um confronto entre Lucas Piscinato e Arthur Elias. Pois bem, em 2020, a gente perdeu dois jogos. Um deles foi para o São Paulo do Piscinato. 2021, mesma coisa, perdeu dois jogos. Um deles foi São Paulo do Piscinato. Chegou em 2022, esse a gente perdeu mais jogos, né? Foram seis no total. E um deles foi justamente o São Paulo do Piscinato. Porém, foi aquilo. Se não me engano, estava a Tainá no gol do Corinthians, estava a Grazi, acho que também jogou esse dia, e o resto, tudo menina da base. A grande maioria, eles só menina da base. Já o São Paulo não foi com o time totalmente reserva, foi com o mistão. E ganharam de 3-0. Também estava nesse jogo. E deve estar falando agora, nossa, Romulo, você é zicado, fica aí no ver Corinthians de São Paulo, não. Olha, eu fui 8 vezes ver Corinthians de São Paulo. Perdeu duas, essas duas que eu já mencionei. Empatou outra, eu também já mencionei no outro vídeo. E ganhou as outras cinco. Tá bom? Então, eu tava naquela que a gente tava perdendo até os 48 do segundo tempo e virou, tá? Eu tava nesse dia das mães, eu com a minha mamãe lá. E comemorando o terceiro gol do Corinthians, eu quebrei o óculos dela. Espero que ela não esteja vendo esse vídeo. Espero que ela não seja uma mãe que apoia e veja meus vídeos. Porque ela não percebeu que foi eu que quebrei o óculos. Ela só percebeu que o óculos estava quebrado. Percebeu que fui eu. Desculpa, mãe. Enfim, né? Seguindo aqui. E essa foi a tática do Lupicinato. De novo, contou com o ovo no fiofó da galinha. Certo? Eis que, quando vão jogar o São Paulo contra o Internacional, o Internacional sai na frente com o gol da Maimai, jogador ex-Corinthians, requinte de crueldade, né? Um pouquinho mais de requinte de crueldade. E eles passaram uma raiva que nós, corintianos, passamos com o masculino recentemente, né? Pênalti pro São Paulo, a jogadora vai bater e escorrega. Você tá chovendo no dia? Ela escorrega e perde o pênalti. Resultado: São Paulo eliminado do brasileiro. E aí depois no Paulista, São Paulo viria a pegar o Santos. A Cristiane aplicou a lei da ex. Nossa, destruiu o São Paulo dentro do Morumbi e, enfim, eliminou ele. Já o Corinthians, quando jogou aquele jogo de volta no Allianz, depois de ter ganho de 2-1 o primeiro jogo, jogou de volta no Allianz, depois de ter poupado 4-0 em cima da porcada. Foi lindo aquele dia, né? Foi maravilhoso. Se não me engano, o técnico foi mandado embora nesse dia também. É bom derrubar técnico na porcada. Mas é isso, né? Então, foi uma temporada onde o Corinthians ganhou vários títulos e São Paulo terminou com seu técnico demitido, certo? É isso. E eis que em 2023, durante a temporada, o Lucas Piscinato acerta com o Internacional, certo? Então, ele lá no Internacional, como que isso acontece? Ele não inicia a temporada lá. Tá? Inclusive, nessa temporada, o Corinthians perdeu um jogo para o Inter, 2023, do Brasileiro. Perdendo de 2-0 lá no Beira-Rio, com gol da Priscila e da Belém Aquino. Hoje a Belém Aquino está aqui, né? Enfim, perdemos de 2-0. O jogo onde o Corinthians jogou nada. Nossa, irreconhecível.
Enfim, perdemos, mas nesse jogo não estava o Piscinato ainda, né? Ele chega depois. Ele chega naquele. Ele está disputando contra o Corinthians naquele fatídico jogo da Libertadores, onde o Inter abre o placar com a Priscila, assistência da Belém Aquino, e se a Priscila perde o gol, tá ali no rebote a Letícia Monteiro, também hoje no Corinthians. A Priscila, que era artilheira do time, artilheira do campeonato, se eu não me engano também. E aí, 1-0 contra o Corinthians do Arthur Elias, o que, que você faz? Você tira de campo a Priscila, a Belém Aquino e a Letícia Monteiro. O que, que pode dar errado? O que pode dar errado é que chama o Corinthians do Arthur Elias para cima. Então, o mesmo erro que ele já tinha cometido contra o Palmeiras em 2019, contra o próprio Corinthians pelo São Paulo em 2021, agora ele cometia em 2023. Que é, tô ganhando de 1-0, tá tudo bem. Chamar para cima, o que, que pode acontecer? Esse é a que empata o jogo vai para os pênaltis e as três principais cobradoras ele não tinha, porque ele tirou elas do jogo. Resultado, quem é que vai bater pênalti? Zóio, que chuta na trave, e a zagueira Isarraz, que isolou. Mandou a bola lá na casa da Shakira. Ela tá se disputando na Colômbia, né? Chutou aquela bola lá na casa da Shakira e pronto. O Internacional perde. O Corinthians vai para a final. E seria ali o último jogo do Arthur Elias pelo Corinthians. Seria a final da Libertadores. Já tinha ganho o Campeonato Brasileiro, aí foi oficialmente o último jogo do Arthur Elias. E agora tinha a, a missão de ganhar a Libertadores justamente em cima do Palmeiras. O Arthur já estava fazendo os primeiros trabalhos na seleção, a gente tinha convocado ali algumas jogadoras e tal, e deu aquela polêmica que o Ricardo Belli, técnico do Palmeiras, falou que era suspeito o Arthur convocar 11 jogadoras. Eis que ele perdeu a final para nós, o Arthur foi para a seleção, ele não ficou para o Campeonato Paulista, ficou o Iglesias, auxiliar dele, que depois foi para a seleção também, mas o Iglesias ganhou o jogo de ida do Palmeiras. O jogo, se não me engano, foi em Jundiaí. Ganha de 1-0. O jogo de volta, aquele jogo maravilhoso lá na Arena. 8-0 e o Belly não perdeu só dois títulos, ele perdeu um emprego. Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Hoje em dia, o Belly é técnico da seleção da Venezuela. Pois é. O Arthur foi para a seleção brasileira. Nesse momento, né, segue a temporada de estaduais. O Lucas Piscinato é campeão gaúcho com o Internacional, ganhando do seu maior rival, o Grêmio, na final. Fez 2-0 no primeiro jogo. Segundo jogo, o Leite quase azedou, mas foi 1-1, empatou e conseguiu o título. Na semifinal, tinha enfrentado também o Juventude, que é outro rival, meteu 2 goleadas no Juventude, chegou firme na final ali e venceu. Né? Então, até esse momento, ele tinha como título, né, a Série A2 pelo São Paulo, o Campeonato Gaúcho pelo Inter. Ok? Certo. Então, o Cincinnati ganha 2 títulos até o momento. Isso, ele pede demissão do Inter e chega no Coringão. Certo? Essa foto aqui já é desse ano mesmo. Tá? Tá ao lado. Já é desse ano, lá no Mundial, quando a gente chega quando a gente ganha a semifinal, né? Na semifinal. E ainda acho um absurdo a gente não ter usado a camisa branca no Mundial em nenhum jogo. Usar a preta na semifinal foi lindo, mas usar aquele Doritos na final. Afim, lá. Não gostou das costas. É isso. Bom, enfim. E no Corinthians, vamos pegar aqui, né? A gente tem os números dele, porque, como eu falei, né? Chegou a 100 jogos, então a galera pega números frios. Então, ao todo, ele tem 77% de aproveitamento, certo? Então, são 71 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. E, além de assim, o índice de gol
Né? O Corinthians marcou 238 gols com ele no comando e sofreu 78. Então, assim, mas vale ressaltar que muitos desses jogos assim que fez muitos gols tá Brasília, enfim, é jogo assim, Realidade Jovem, Marília, jogos com times que não têm a estrutura que o Corinthians tem, então não faz mais do que obrigação. Dessas 10 derrotas que tem, duas foram goleadas. E foram as duas únicas goleadas que o Corinthians sofreu na era profissional. 7-2 para o Cruzeiro. E a mais doída de todas, 5-1 para o Palmeiras. Onde até o nosso gol foi um gol contra. E custou o título paulista. Ele foi com piadinha de, já perdeu o Paulista, vamos chamar de Vasco. Cuspiu para cima, né? Porque o cara não quer ser chamado de Vasco, mas foi vice do primeiro Mundial de Clube. Enfim, primeiro Mundial organizado pela FIFA, tá? É isso. Tal qual o Vasco no masculino. Dos títulos que ele conquistou em 2024 a Supercopa, conquistou a Libertadores. Foi a primeira que o Corinthians ganhou no par, que tinha essa superstição de só ganhar no ímpar. Ganhou 17, 19 e 21. E aí, e 23. E aí ganhou 24, primeira vez no ano ímpar. Ganhou o brasileiro também, que de 2020 para cá o Corinthians ganhou todos, né? Ganhou o brasileiro 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. Ok? A Supercopa ganhou em 24, perdeu 25, 20, ganhou 24, perdeu 25 e 26. Brasileiro, ganhou 24 e 25. Paulista, perdeu 24 e 25. Libertadores ganhou 24 e 25. Primeiro técnico a vencer duas Libertadores seguidas. Ou seja, ele já tem aí esses 5 títulos pelo Corinthians. Ou seja, ele totaliza 7 títulos na carreira. Considerando que o Corinthians estava acostumado a ganhar, é pouco. Então, hoje, mais do que, né, eu posso criticar, eu já faço isso toda hora, né? Mas é aquilo, gente, quando um treinador ganha títulos, que é o que os números dizem, tem muito mais vitória do que derrota. Muito mais vitória do que empate. Tem mais empate do que derrota. Né? Por que que quando o time posta uma homenagem para ele e você abre os comentários, a torcida tá sentando o cacete? Por quê? Tem coisa errada. Então, ao invés de só xingar, como eu sempre faço, hoje eu resolvi assim. Se eu pudesse olhar para a cara do piscinato e falar, cara, o que fazer? De verdade, para de ser teimoso. Para de ser teimoso. Você estava lá em momentos históricos do futebol feminino. A entrevista que ele deu pro Reddit lá em 2019, ele mostrou assim que ele tem muita noção da modalidade, que ele realmente acredita no crescimento da modalidade. Falou para essa história de diminuir campo, diminuir gol é uma imbecilidade, e de fato tá? Sim, é uma idiotice essas ideias, né? Até porque na época, como técnico do São Paulo, até falou, ele tá, e aí se tiver que reduzir o campo, como que ele joga no Morumbi? Né? Então, como vai ter as bravas na Neoquímica Arena se tiver que diminuir o gol? Sabe? É uma idiotice, tá? Outra hora eu falo disso, se vocês quiserem. Enfim. Então, assim, abre mão de algumas ideias, abre mão de algumas convicções e deixe de ser medroso. O Arthur Elias perdeu títulos pelo Corinthians. Sim, ele perdeu. Como eu falei, ele só ganhava Libertadores e ano ímpar. Ou seja, ele perdeu a Libertadores de 2020, perdeu a Libertadores de 22, perdeu o Paulista de 22, sabe? Ele perdeu títulos aqui também. Perdeu o Brasileirão de 19. E quando que a gente vê a torcida caindo em cima dele? Porque ele tinha a postura de vencedor. E às vezes dava errado.
Então, só entende uma coisa, Luquinhas. O jogo só acaba quando termina. Então não conte com o ovo no cu da galinha, sabe? Vai pra cima. Abre 3, 4 gols de vantagem. Dá pra fazer isso. O Palmeiras fez isso com você, sabe? Então dá pra fazer. Vamos buscar e vamos fazer. Tá bom? É isso. Antes de encerrar o vídeo, né, tem aqui algumas considerações a fazer. A base, a base que você tem, ela é muito boa. Você até hoje só trabalhou em time grande. Você trabalhou no time que era referência. Você virou treinador no time que era referência, no time que revelava a jogadora. Você foi para o São Paulo, que é um dos grandes da capital aqui, foi para o Internacional. Não passou por esses dois times, que tem uma estrutura bem abaixo do Corinthians, do futebol feminino, e você ganhou títulos lá. Nos dois. O Inter você ficou pouquíssimo e você ganhou um título. Graças a Deus você foi covarde contra o Corinthians, porque eu torço pro Corinthians, eu queria mais é que você perdesse mesmo. Perdeu. Faz parte, né? Só a gente perder pro Corinthians faz parte. Hoje em dia deixou de fazer parte, sabe? É triste. Então, assim, eu espero que o Corinthians recupere aquela hegemonia que já teve um dia. Ou você aí ou não, tá? Então, assim, você completou 100 jogos. 100 jogos. Se for para completar mais 100 jogos, você melhore isso. Porque eu torço por você no Corinthians, certo? Eu, Romulo Pereira, torço por Lucas Piscinato no Corinthians. Por um motivo muito simples. Eu torço pro Corinthians. Se ele é o técnico e ele for vencedor, o Corinthians é vencedor. É simples, tá? Hoje, sim, todo lado de quem pede fora Piscinato. Peço sim, né? Faço muito isso. Gritei isso a plenos pulmões na final do Paulista ano passado. Tava lá. Ele viu como a torcida tratou ele no final do jogo. Então, eu era um desses, estava lá pedindo fora do Senado. Ainda sou desses, tá? Mas, como o momento, né? Pô, chegou a 100 jogos, é um momento de parar e pensar. Você pare e pense e corrija seus erros. Abre mão de convicção furada. O que aconteceu? O que aconteceu agora? A gente virou a seleção brasileira. E, pô, tem um timaço? Tem. Tem jogadores excelentes? Tem. Mas chega na hora H, perde o título, arruma a desculpa, fica chorando e pedindo parabéns para time que perdeu. Então, e hoje você tem mais torneios perdidos do que vencidos no Corinthians. Esse ano ainda tem Brasileiro, começamos bem, Paulista, temos Campeonato Paulista, temos Libertadores. Então, dá para ir melhor, né? Dá para ir melhor que você ganhe seu primeiro Paulista e que seja pelo Corinthians. Amém. que, que o tabu de do grande campeão brasileiro não caia para você e que o Corinthians seja o primeiro a ganhar 4 Libertadores. É feliz. Vai ser lindo, né? Amém. Então é isso. Que a gente tem que disputar o Mundial do ano que vem, que eu desse foi engasgar. Entendeu? É isso, galera. Bom, e antes de terminar o vídeo, gostaria de fazer uma homenagem aos aniversariantes da semana. Marta, uma das maiores jogadoras que eu já vi, uma das uma jogadora histórica do futebol feminino, completou aí mais um ano de vida. Então, parabéns à Marta. Dizem que é corintiana, ok? Mas usou o Coringão para conseguir um aumento, então eu tenho lá meu rancor com ela. Ainda assim, aniversário não é data para ter rancor, tá bom? Então, parabéns à Marta. O Universo Bravo deseja um ótimo aniversário. E, claro, né? Eu sei, aqui não é um canal para falar de futebol masculino. Para futebol masculino existem inúmeros canais por aí. Mas eu não posso deixar de falar do Dr. Sócrates, que faria aniversário no dia 19 de fevereiro, caso ontem. E eu gosto um pouquinho do Dr. Sócrates, só um pouquinho.
Então, abrir esse parênteses aqui para homenageá-lo, né? Doutor, onde quer que você esteja, muito obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, e você é o maior. Certo? Doutor Sócrates é o maior da nossa história. Futebol masculino, certo? E é isso, só esse parênteses, porque eu sou corintiano, né? Se eu vou falar de Corinthians aqui, não tem como não mencionar essa figurinha específica, beleza? É isso, gente. Por hoje é isso. Hoje mesmo, né, a gente tem o primeiro jogo dela na Neoquímica Arena em 2026, jogo contra o Fluminense. Eu não consegui ingresso, mas, mas enfim, né? Vou assistir pela TV e é isso, faz parte. Bora torcer pelo Coringão e, e é isso, então. Ótimo jogo para nós. Depois eu volto no pós-jogo. E é isso, galera. Grande abraço, Freitas Minas, vai Corinthians e vamos melhorar a piscina. Esse vídeo eu não vou dizer fora a piscina, vou dizer vamos melhorar a piscina. É isso, tamo junto.